Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Samuel e chegamos ao fim, fazendo a consideração nos últimos capítulos de 2 Samuel 22 a 24. Nós vemos que no capítulo 22, esses três capítulos eles estão até um tanto que fora da ordem cronológica dos fatos narrados nesse segundo livro, que abrange um período de 38 anos, dos 40 anos que Davi reinou sobre todo Israel. E o capítulo 22 é o exato Salmo 18. Então, os 50 versículos nele contido é a expressão do cântico, da oração, da exaltação de Davi ao Senhor, necessariamente por todos os livramentos que Deus o concedeu nas suas diversas perseguições, nas batalhas, necessariamente contra os inimigos de outras nações, bem como do rei Saul, da perseguição promovida pelo rei Saul. O capítulo 23, ele abrange as últimas palavras de Davi no fim dos seus dias, e bem como traz um relato de quem foram os mais proeminentes soldados de Davi, chamado de os valentes de Davi, em que o autor, ao compilar o livro de Samuel, deixa essas porções, esses últimos capítulos, fazendo um arremate final do livro com o cântico do capítulo 22, as últimas palavras de Davi, deixando claro quem foram os seus soldados mais proeminentes. E o último capítulo fala de mais um erro em que Davi incorreu, e em que não foi no final da sua vida, mas deixa ali como um alerta para que todos nós, todo o povo de Deus, todas as pessoas estejam vigilantes para não intentar contra o Deus, desafiar Deus na sua palavra. E esse pecado de Davi foi o orgulho do seu reinado, no auge do seu reinado, em que ele manda o seu comandante Joabe e demais liderados a fazerem um recenseamento do povo de Israel, de norte a sul, para que ele saiba qual era o seu poderio militar, um recenseamento para que ele soubesse quantos eram os soldados, quais eram a sua força humana, em que nisso era uma demonstração de uma falta de confiança de Davi, de que ele era, de fato, o refúgio, a fortaleza, o comandante do seu exército. Então, o que Davi faz no capítulo 22, e que vai ser o nosso o enfoque de meditação, mas já deixando claro que o capítulo 25, perdão, os três últimos capítulos, 22, 23 e 24. Capítulo 24 é a antítese do capítulo 22 e 23, em que 22 e 23 Davi enaltece o Senhor como todo-poderoso, poderoso sobre o exército, poderoso sobre sua vida, poderoso sobre a nação de Israel. E o 24, em que bate aquele deslize de toda pessoa humana em achar que tem o poder em si mesmo. Então, quando no capítulo 24 Davi pede para que os seus liderados façam a contagem do povo, ele queria saber qual era o seu poder em números.
Isso já nos ensina que quando em nossas vidas deixamos de confiar no Senhor, achando que o nosso dinheiro, os nossos números, o nosso poder de controle sobre pessoas, isso é coisa nossa e não instrumentos nas mãos de Deus pelos quais Deus nos usa. Então, mas vamos enfocar no auge do coração de Davi, que é a sua vida rendida aos pés do Senhor, confiando totalmente a Ele, que ele, Davi, o rei, e todos nós somos meros instrumentos nas mãos do Redentor, de que o que ele faz à nossa volta e conosco é tudo ato dele e nós somos meros canais. Com isso, a nossa reflexão tem como tema o fato de que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Com isso, vamos fazer a leitura do texto em 2 Samuel, só que no capítulo 22, me perdoe, não é o 19, é o 22, que diz o seguinte: Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha em quem me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro, és o meu Salvador, que me salva dos violentos. Clama ao Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Aqui vemos Davi iniciando esse cântico, e um cântico que se estende, como diz, até o versículo 51, no Salmo 18 até o verso 50, porque não tem o cabeçalho aqui, o prólogo do verso 1 aqui, segundo Samuel, mas o copista ele trouxe o Salmo para essa parte final do livro. E aqui Davi deixa claro quem é Deus na sua vida. E pelo fato dele ter entoado esse cântico em honra, em louvor, em homenagem ao Senhor, por um feito específico, não um feito específico, mas na semelhança de todos os atos em que Deus foi à frente de Davi e do seu exército, em toda a empreitada, em toda a batalha, Deus sendo reconhecido por Davi, em que de todos os livramentos que Deus lhe deu, em todos os momentos em que Deus esteve com Davi, Davi deixa esse fato claro. Deus lhe é a sua segurança. E nos momentos mais difíceis, nos momentos mais angustiosos, como está no verso 4, clama ao Senhor, Davi dizendo: eu clamo ao Senhor e sou salvo dos meus inimigos. É uma declaração de certeza, de confiança e de declaração para todos os seus súditos, todos os seus ouvintes. Toda angústia pelos quais eles passaram, a perseguição promovida por Saul, todas as batalhas contra os inimigos, os amonitas, principalmente os filisteus, em que foi o maior período de conflito que Davi enfrentou, mas sabendo que era Deus que estava à frente das batalhas. E isso nos ensina a mesma coisa. Nós temos diversas lutas na vida, diversas batalhas que nós travamos, muitas vezes conosco mesmo, nossas dúvidas pessoais, e como
no capítulo 24, em que Davi deixa de confiar no Senhor e quer confiar num deslize, num ato falho da sua conduta, confiar no seu poder bélico, no seu poder militar. E nisso ele foi repreendido pelo seu próprio comandante Joabe, que não tinha uma espiritualidade lá elogiável, mas muitas vezes em nossos momentos insanos, até a pessoa média é capaz de ser usada por Deus para nos apontar: olha, você está errando aqui, você está deixando de confiar em Deus aqui nesse ponto. Não acha que você é alguma coisa sozinho, de que você é alguma coisa sem Deus. Não faça tamanha loucura. Essa foi a palavra de Joabe lá no capítulo 24. Mas Davi insistiu, e como aquela empreitada da contagem, do recenseamento do povo durou 9 meses, foi um período em que Davi pôde refletir. 9 meses. Enquanto o povo, os seus funcionários estavam espalhados pelo país fazendo a contagem, e aí não tinha mais comunicação. Não tínhamos, eles não tinham o que temos hoje da internet, o WhatsApp, para mandar lá um memorando, um e-mail, né? Mandar um memorando, volte, porque revoga a minha decisão. Eles fizeram toda a contagem, e quando o Joabe volta para prestar o relatório, Davi, quando o Joabe volta, Davi já estava arrependido. E teve consequências ali também, o fato da desobediência do rei Davi, que afetou todo o povo. É, mais uma coisa que nos ensina, né? O líder, aquele que está à frente, quando ele erra, ele afeta os seus liderados, né? Então, isso, como falei ontem no devocional de ontem, acerca do próprio Davi, já maduro, e que as suas decisões ainda assim afetaram, trouxeram consequências, mas é bom focarmos naqueles momentos em que somos desafiados a todo momento estarmos aos pés do Senhor e fazer dele a nossa rocha, a nossa fortaleza, reconhecer que ele é o nosso libertador, poderoso Salvador. Estou lendo aqui as palavras em destaque em azul: abrigo seguro, Salvador, digno de louvor e que nos salva dos nossos inimigos, adversários. E, sabendo que adversários nossos, primeiramente somos nós mesmos, com a nossa natureza pecaminosa, caída, com a qual temos que lutar para que ela não se sobressaia ante a confiança que devemos devotar ao Senhor. Nossos inimigos também são o diabo e seus demônios, que de uma forma externa nos incita, nos alicia a desviarmos o foco da confiança do Senhor, mas que simplesmente fomentando uma essência, uma natureza que está intrinsecamente no nosso coração, que é o pecado em nós. Então, devemos sempre, sempre confiar no Senhor e não pensar que em nós há alguma força intrínseca que procede de nós mesmos e não procede do Senhor. Então, assim, a Bíblia, as Escrituras, ela é maravilhosa no fato de que ela afirma categoricamente ser a palavra de Deus, e por ser a palavra de Deus, ela não omite quem somos. Então, quando olhamos para a vida de Davi, aquele em que é chamado o homem segundo o coração de Deus,
Este homem, segundo o coração de Deus, ele teve os seus atos falhos e as escrituras não se omitem em dizer isso, porque revela quem somos e ainda assim sobre a possibilidade de ter uma vida piedosa e de que, mesmo errando, temos a certeza da misericórdia de Deus, da salvação de Deus, mas consciente de que os nossos atos, a nossa conduta tem consequências, né? Ainda assim, isso não se anula a veracidade de que a Bíblia, as Escrituras, é palavra do Senhor. E por ser palavra do Senhor, ela mostra quem somos e o que somos com Deus ou sem Deus na nossa vida. Para finalizar, mais uma vez, todos nós precisamos saber que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na angústia. Não adianta querer resolver os nossos problemas por nós mesmos, na nossa força, no nosso braço, no nosso intelecto. Saber que Deus, ele espera de mim e de você confiança total de que se não for ele nas nossas vidas, estaremos ao léu. Soberano Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Continue, Senhor, conosco. Abençoe, Senhor, as nossas vidas e nos alerta, Senhor. Nos deixe vigilante, de modo que não venhamos nos incorrer a uma vida sem o Senhor, sem dependência do Senhor. Que jamais nos afastemos de Ti, achando que podemos lidar com os nossos problemas, aflições e angústia, sem colocar o Senhor à nossa frente, como nosso escudo, nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso Salvador. O Senhor é tudo isso e é isso que devemos reconhecer a todo momento em nossas vidas. Continue, Senhor, conosco. Abençoe, Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, todas as pessoas que vão ouvir essa transmissão e que podem ter a certeza de que o Senhor é a confiança total em nossas vidas. Obrigado, Pai, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus